Olá, talvez você já deve ter ouvido o termo igreja visível e igreja invisível. E, inclusive, eu fiz um vídeo anterior a este explicando sobre a igreja visível e invisível na teologia de Santo Agostinho. E hoje eu vou continuar falando deste assunto, explicando essa ideia de igreja invisível e invisível. O que quer dizer esse termo? O sentido original do termo igreja visível quer dizer igreja que se vê, a igreja que tem um rol de membros, a igreja enquanto instituição que a gente enxerga, a igreja que tem CNPJ, que tem um prédio, que tem as pessoas lá dentro cultuando, reunidas, cultuando a Deus, fazendo as atividades religiosas. A gente pode identificar. A igreja tem um nome, a igreja tem uma placa. Isso é o sentido de igreja visível. E igreja invisível, originalmente, significa o povo, as pessoas que vão herdar a salvação. Este é o sentido de igreja visível e igreja invisível quando começou a se usar esse termo. Talvez não seja muito feliz esse termo, porque vai saturando com o tempo, vai se desgastando com o tempo e acaba confundindo com outros sentidos. Portanto, não podemos confundir com aquele ensino de Jesus, em que ele disse: vocês são a luz do mundo e essa luz tem que ficar visível, tem que ficar sendo vista pelas pessoas a fim de que elas glorifiquem o Pai que está no céu. Você não pode colocar a luz escondida, mas ela deve ficar num lugar visível, seja num lugar alto, né? Vocês são como uma cidade iluminada e essa cidade iluminada não pode ficar embaixo, escondida, ela tem que ficar no alto. Vocês não podem colocar a luz debaixo de algo para abafar a luz. Não, tem que ficar num lugar dentro da casa, tem que ficar num lugar alto para iluminar toda a casa. Assim são vocês são luz do mundo. Não é esse sentido que tem o termo igreja visível e invisível, tá certo? Eu disse que esse conceito de igreja visível e invisível está na Bíblia e os pais da igreja, principalmente Agostinho, desenvolveu este ensino, aplicou este ensino. Eu vou fazer duas perguntas a você. A primeira é: você precisa da igreja para ser um servo de Deus? E a segunda é: a frequência na igreja é um pré-requisito, é um requisito, digamos assim, para herdar a vida eterna e ir para o céu? A resposta é não, mas também é sim. Depende. Quando não tem a igreja visível para você participar, ou então quando por uma força maior você não pode frequentar a igreja, os trabalhos da igreja, neste caso não, tem uma força maior que impede. Agora, a resposta é sim, se você pode ir à igreja e não vai, se você pode frequentar a igreja e não vai. Se tem a igreja em que você pode ser membro visível dela e você não vai, neste caso não tem como ser servo de Deus desligado, distante, sem frequentar a igreja. E a mesma coisa é quem vai herdar a vida eterna, ela vai procurar uma igreja para frequentar. Devemos lembrar que a carta aos Hebreus, no capítulo 10 e versículo 25, Deus ordena o seu povo a não abandonar a comunhão da igreja. Se uma pessoa está em Cristo, ela é chamada, ela é convocada a participar da koinonia, o que a gente chama de koinonia, ou seja, a comunhão
dos servos de Deus uns com os outros e também a participar da adoração a Deus de acordo com os ensinos de Jesus Cristo. Algumas pessoas podem estar enganadas a respeito da sua própria conversão. Se elas dizem assim: eu amo a Cristo, eu amo a Jesus Cristo, mas ela despreza a igreja visível. Eu amo o noivo, eu amo Jesus Cristo noivo, mas eu não gosto da noiva, da igreja visível. É provável que esta pessoa esteja enganada a respeito da sua conversão. Porque quem ama a Cristo de verdade ama a igreja visível. Gosta de estar presente, de participar, de cumprir deveres para com a igreja visível. Uma advertência é que muitas pessoas podem estar enganadas achando que são convertidas e quando na verdade não são. Algumas vezes pode ocorrer a compreensão errada de igreja visível e invisível. E às vezes pode-se achar que são duas igrejas contrárias uma à outra, que a igreja visível é contrária à igreja invisível e vice-versa. Ou então pode acontecer o equívoco de achar que são duas igrejas paralelas, e não é nada disso. Tanto Agostinho quanto Calvino concordam que a igreja invisível está dentro da igreja visível. São, para efeito didático, é como um círculo menor dentro do maior. O círculo maior é a igreja visível, onde estão todos aqueles que participam dela, que estão associados a ela por meio do batismo, por meio da ceia, por meio do rol de membros. E a igreja visível, invisível, está dentro dela. É a igreja que está associada com a vida eternal, com Cristo Jesus na eternidade. É a igreja que é salva. Portanto, a igreja exterior, ela é humanamente percebida, é a instituição como a conhecemos. E a invisível é a igreja, os crentes que vão herdar a vida eterna. Por que o termo invisível neste caso? Porque não se sabe quem eles são. Nós só conhecemos a igreja visível. A igreja invisível nós não a conhecemos. A igreja visível é porque a gente enxerga, as pessoas estão ali. A invisível, só Deus sabe quem é. E por falar em Agostinho, em seus ensinos, ele ensina que a igreja é um corpo per mixtum, ou seja, que a igreja é um corpo misto. Estão ali misturados, juntos e misturados, os membros da igreja visível, com os membros da igreja invisível. Todo mundo está ali. E eu completo dizendo, só Deus sabe quem são aqueles membros da igreja visível que vão herdar a vida eterna. Eu vou terminando o vídeo por aqui. Até o próximo.